Boa noite você que está em casa, participando com a gente desse culto. Boa noite você que está aqui também com a gente no preparo, na gravação desse culto. Eu tenho certeza que você que está em casa já foi tão abençoado quanto a gente com os louvores, adorou junto conosco. E agora eu queria que você ficasse focado aí, porque tem mais de Deus para você nessa noite. Se você está sentado aí do lado do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, do teu esposo, do teu namorado, do teu irmão, fala assim: se prepara, porque tem mais. E o tema que a gente vai conversar, o tema que a gente vai meditar, da palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, é vivendo o sobrenatural naturalmente, como Jesus viveu. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria perguntar para você, na sua opinião, para você, na sua ótica, o que é sobrenatural? Seriam milagres? Manifestação do poder de Deus? Curas? Talvez um emprego em meio a essa crise que nós estamos passando? Semana passada um jovem da igreja chegou para mim, a gente estava orando por isso, ele tinha compartilhado comigo e disse: olha, eu estou com possibilidade de ser efetivado lá na empresa, eu vou fazer uma entrevista. Falei: vamos orar então. E aí ele depois chegou para mim falando: olha, eu fiz a entrevista e está tudo certo, passei. E eu falei: querido, isso é milagre, no tempo que nós estamos vivendo, você conseguir fazer uma entrevista em meio a essa pandemia e ser abençoado com oportunidade de emprego é milagre, agradeça a Deus por isso, e de fato é. Mas o que seria sobrenatural para você além disso? Receber uma oferta em dinheiro? Amar ao próximo como a si mesmo? Talvez a gente não ache isso sobrenatural, mas é sobrenatural. Colocar Deus em primeiro lugar? Exercer os frutos do Espírito? Ter paciência, por exemplo, que é um dos frutos do Espírito, é sobrenatural. Longanimidade? A longanimidade começa quando a paciência acaba, é muito sobrenatural. O que mais? Eu queria trazer para a gente aqui, começar a meditar nessa palavra, o significado de sobrenatural. No dicionário, o significado de sobrenatural é aquilo que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, que não é conhecido senão pela fé. Na Bíblia nós não temos nenhuma menção à palavra sobrenatural. Se nós procurarmos no Antigo Testamento, nós não temos nada, nem em hebraico, na linguagem original do Antigo Testamento. E se procurarmos no Novo Testamento, também não encontramos nada no grego, na linguagem do Novo Testamento original, com a palavra exatamente sobrenatural. Mas o próprio dicionário associa o sobrenatural à fé. Olha que curioso. Por isso eu entendo e queria compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo ministrou na minha vida, que para viver o sobrenatural é preciso mais do que sentir, é preciso crer de fato. E o texto que nós vamos meditar nessa noite está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos do 1 ao 20. Eu queria que você fosse lendo comigo. Abre aí a tua Bíblia, seu smartphone, vou te dar aí alguns segundos, porque a gente vai trabalhar nesse texto aqui juntos. Eu queria meditar com você, e à medida que eu for lendo, a gente vai entendendo o texto juntos. Então abra aí, Marcos 16, do 1 ao 20. Já abriram, amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Jesus acabara de ser crucificado, retiraram o corpo dele da cruz, o sepultaram. E nesse momento aqui, havia a tradição ali, judaica na época, de ungir o corpo com especiarias. E elas estavam indo para o túmulo de Jesus para tentar fazer isso. Vai prestando atenção. Versículo 2. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Jesus havia morrido no sábado, crucificado no sábado, e elas vão ao túmulo no domingo pela manhã. No caminho perguntavam umas às outras, Jesus havia morrido na sexta, ele ressuscitou o terceiro dia, no domingo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Versículo 4. Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Não havia mais pedra fechando o túmulo de Jesus. Versículo 5. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito.
ficaram assustadas. Mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, esse é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Então elas chegam no túmulo, elas haviam caminhado com Jesus, elas haviam Jesus falar que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia, e elas chegam ao túmulo para ungir o corpo de Jesus ao terceiro dia. E elas encontram lá um jovem vestido de branco que diz: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, não há corpo para vocês ungirem. E continuamos, versículo 7: agora vão, o jovem diz a elas, e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia, vocês o verão lá, como ele lhes disse. Repita comigo: Jesus havia dito aos seus discípulos e a todos que caminharam com ele, que ele ressuscitaria. Versículo 8: trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Versículo 9: quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Repita comigo: os discípulos não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Versículo 12: depois Jesus apareceu em outra forma a 2 dos seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Repita comigo: os discípulos não acreditaram de novo. Versículo 14: mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que tinham visto Jesus depois de sua ressurreição. Versículo 15: Jesus lhes disse aos discípulos: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Repita comigo: os sinais acompanham os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Versículo 20: os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, ou o evangelho, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem, confirmando o evangelho, com muitos sinais. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Obrigado pelas revelações que o Teu Espírito Santo me trouxe através dessa palavra. E que as mentes e os corações estejam abertos nessa noite para receber as revelações que o Senhor quer que eles recebam e para serem ministrados da forma que o Senhor quer ministrar. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender a viver o sobrenatural naturalmente, assim como Jesus viveu. E que possamos aprender um pouco mais sobre como fazer isso essa noite através dessa palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Mentes e corações cativos somente ao Teu Espírito Santo nesse momento aqui e nas casas agora que estão cultuando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Crer no sobrenatural de Deus não é sentir que algo vai acontecer, queridos. Isso pode ser chamado de intuição ou simplesmente de sensação ou de minhas vontades. Até porque eu posso sentir que algo vai acontecer simplesmente porque eu quero muito que aconteça. Mas nada acontece, e aí? Mas quando cremos no sobrenatural de Deus, quando temos fé no poder de Deus e em suas promessas, em algo que Deus disse que iria ou vai fazer, ou então em algo que somente Ele possa fazer, aí acontece. Porque foi Ele quem disse, foi Ele quem prometeu, foi Ele quem fez. Nós só precisamos crer e participarmos do que Ele está fazendo.
Para ver e viver o sobrenatural de Deus, eu não preciso sentir, eu preciso crer e obedecer. Tem pessoas que ainda não viveram o sobrenatural, pois estão esperando sentir algo, mas são incrédulas, não creem, não se lançam, por isso não vivem. Um arrepio não vai transformar a sua fé. O falar em línguas não vai fortalecer a sua crença. Pode edificar você, pode até edificar a igreja, se for da vontade do Senhor. Eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, eu falo. Viver o sobrenatural vai além disso, não é somente isso. Viver o sobrenatural vai além de manifestar dons espirituais ou se emocionar em um culto. Viver o sobrenatural é construir um ambiente sobrenatural por onde quer que você vá, por onde quer que você passe, onde quer que você esteja. Você vive o sobrenatural quando você tem a certeza de quem você é e de quem Deus é, nele mesmo e através de você e em você. Se existe confusão de identidade, existe ausência de propósito. E se existe ausência de propósito, a falta da manifestação do poder e do caráter de Deus. Para viver o sobrenatural de forma natural, você precisa saber quem você é. E você é filho amado, predileto do Pai, assim como Jesus. Você não é igual a Jesus em todos os atributos que Jesus tinha de santidade. Mas você é igual a Jesus no fato dele ser o primogênito e você ser herdeiro com ele, filho amado, predileto do Pai. Você foi chamado para continuar a obra de Jesus e fazer coisas ainda maiores, como ele mesmo diz em João 14:12. Ele disse: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Quantos aqui aí na sua casa querem viver o sobrenatural naturalmente, como Jesus viveu? Quantos querem verdadeiramente fazer o que ele fez e coisas ainda maiores, manifestar o poder e a graça de Deus através da tua vida e na tua vida? Você quer? Então creia e você viverá e fará. Quer saber como? Eu quero compartilhar 3 pontos com você rapidamente aqui, de como viver o sobrenatural naturalmente. Eu vivo o sobrenatural naturalmente, como Jesus viveu. Primeiro, não seguindo as minhas vontades, mas sim fazendo as vontades do Pai, ou a vontade do Pai. Em Mateus 6,10, Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Mateus 26,39, novamente Jesus fala em fazer a vontade do Pai e não a dele, e dessa vez de uma forma muito forte. Ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele está ali no momento se derramando, porque estava chegando próximo à sua crucificação, e ao que tudo indica, Jesus parece ter tido uma visão do que aconteceria com ele, e ele diz: se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Hebreus 5,7 vai dizer que nesse momento Jesus apresentou um grande clamor com lágrimas ao Pai. Ora, pastor, então o senhor está querendo dizer que Jesus não queria morrer, querido? Jesus estava cumprindo a missão dele, fazendo a vontade do Pai. Mas daí eu dizer para você que Jesus, sabendo o que ia acontecer com o seu corpo, que ele ia ser moído, que ele ia ser triturado naquela cruz, dizer para você que ele estava feliz e contente com isso e sorrindo, os próprios textos bíblicos não confirmam isso. Cálice, nesse texto de Mateus, onde Jesus fala: afasta de mim esse cálice, se possível for. Cálice ali significava suportar completamente certa experiência, seja ela boa ou ruim, favorável ou desfavorável. O cálice ali simbolizava a ira divina contra o pecado, que recairia sobre Jesus, pois ele estava levando para a cruz os nossos pecados. Ele estava substituindo a mim e a você naquela cruz. Eu imagino Jesus tendo a visão, a revelação de tudo que seu corpo físico, como homem que ele estava naquele momento, manifestado ali, encarnado, iria ter que suportar para que se cumprisse a vontade do Pai, para que todos nós fôssemos salvos através do seu sacrifício na cruz. Com certeza ele sofreu e desejou não passar por aquilo em seu corpo físico, mas a sua vontade, mesmo que momentânea, não importava, pois Jesus tinha um foco, um alvo, um objetivo: seguir e viver segundo a vontade do Pai, em obediência e amor. João 6,38, Jesus vai dizer:
pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai, e não a minha própria vontade. Qual o seu propósito? Quais os seus planos, seus sonhos, projetos para os próximos 2 anos, para os próximos 5 anos, para os próximos 7 ou 10 anos? Eu sou um dos maiores motivadores que existe de se projetar, de se fazer planos para 2, 5, 7, 10 anos. Eu vivo aconselhando sobre isso. Mas esses planos que você tem feito, ou que você fez, eles estão baseados nas suas vontades, desejos e anseios, nas suas necessidades, ou na vontade do Pai e nos desejos dele para a tua vida? Você tem feito planos com ele, ou tem feito os seus planos? Carreira solo, individuais. E aí, quando a coisa aperta, quando passamos por um momento como esse agora que nós estamos, onde os nossos planos vão por água abaixo ou precisam ser adiados, interrompidos, aí nós lembramos de chamar Deus para o negócio. Lembramos de chamar Deus para participar, para tentar nos ajudar a consertar a rota. Em João 4,34, Jesus diz novamente: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em terminar a sua obra. Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Jesus veio ao mundo com uma missão, com um propósito: fazer a vontade do Pai. Você foi colocado nesse mundo com uma missão, com um propósito. Você não foi um acidente, você não é um acidente, sua vida não é um vazio. Ele te plantou nesse tempo, nesse local onde você está, para você ser frutífero, para você gerar frutos. Mas para isso você precisa parar de seguir as suas próprias vontades, você precisa parar de fazer seus próprios planos mirabolantes, sozinho, e precisa passar a perguntar a Ele: Pai, qual é a tua vontade para a minha vida? Quais são os planos que o Senhor tem para mim? Você precisa passar a caminhar na direção apontada por Ele, precisa fazer a vontade dEle, não as suas. Em Jeremias 29:11, Deus diz: porque eu sei os planos que tem para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Geralmente os nossos planos, as nossas vontades são focadas em necessidades momentâneas, no hoje, no agora, no que é urgente. Mas os planos do Senhor para mim e para a sua vida são focados na eternidade, não no que é urgente, passageiro, mas sim no que é eterno e essencial. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz: toda a glória seja dada a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Em Isaías 55, versículo 8, diz: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Em Isaías 48:17, ele diz: assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, aos meus ensinos, teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que o cobriria com as ondas do mar, como as ondas do mar. Sabe qual a vontade do Pai para a tua vida? Dentre muitas que talvez Ele já tenha te revelado. Isaías 61, do 1 ao 3. E se você puder aí em casa, e você que está aqui, repita comigo: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória.
Essa é a vontade do Pai para a sua vida, que assim como Jesus veio trazer libertação, trazer as boas novas aos cativos, você também possa fazer isso. Você quer viver o sobrenatural naturalmente? Quer viver uma vida de milagres e sendo agente de milagres na vida de outros? Então primeiro viva uma vida de obediência ao Pai. Deus cumpre propósitos quando cumprimos princípios, quando obedecemos. Eu vivo o sobrenatural naturalmente, também como Jesus viveu, não cedendo às tentações, mas me fortalecendo e resistindo diariamente. Jesus foi tentado como qualquer um de nós somos, fato. E quando ele foi tentado, ele não se defendeu ou resistiu como um Deus. Ele se preparou, se defendeu e resistiu como homem, como humano, para nos mostrar e nos ensinar que se ele conseguiu dessa forma, nós também conseguimos. É possível sim resistir. Lá em Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11, nós temos a passagem da tentação de Jesus no deserto. E lá diz: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum, ele jejuou, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras, a palavra de Deus, dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, agora é Satanás falando, o que as Escrituras dizem, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Versículo 7, Jesus respondeu a Satanás: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Versículo 8, em seguida o diabo o levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou Satanás, basta ajoelhar-se e adorar-me. Jesus diz: saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Jesus não resistiu com seu poder e autoridade divinos às investidas de Satanás, mas ele resistiu com as armas e disciplinas espirituais que eu e você também temos hoje, ensinados por ele, ensinados pela palavra de Deus, com auxílio da palavra, das Escrituras, da oração, do jejum, hábitos de uma vida cristã saudável. Quando as tentações vêm sobre nós, elas não visam somente nos levar ao pecado, mas elas visam principalmente colocar em dúvida a nossa identidade. Observe que Satanás em todo momento ele diz: se és filho de Deus, ele tenta colocar em dúvida a identidade de Jesus, como se Jesus precisasse provar quem ele era. Quando você tem certeza de quem você é, você sabe que armas usar para resistir. E mesmo que em algum momento você tropece e caia, você sabe que tem um Pai de braços abertos te esperando. Mas quando você perde a sua identidade, você não sabe mais como se defender. Você se sente fraco, perdido, sem propósito, sem alegria, vazio. A ausência de identidade traz ausência de propósito. Satanás te tenta o tempo todo, mas o que ele deseja mesmo é roubar sua identidade e a sua adoração. Portanto, resista. Você é filho amado do Pai. Essa é a sua identidade. Jesus sabia quem ele era e por isso sabia como guerrear, orando, jejuando, usando a palavra e às vezes se calando também. Em Mateus 27:12 está escrito: no entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Jesus não se justificou, não se defendeu. Ele tinha certeza de quem ele era, do que ele estava fazendo e a quem ele servia. Ele não estava preocupado com a sua reputação, com a sua defesa, com a sua vida. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai e a resistir a tudo que tentasse lhe afastar do Pai e do seu propósito de vida. Tiago 4,7 diz: portanto,
Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Só conseguiremos resistir se nos submetermos, se entendermos quem somos, quem Deus é, e nos submetermos a Ele. Se estivermos embaixo da proteção e da direção do Pai, se estivermos em comunhão com o Pai, se nos afastamos dEle, se não estamos seguindo na direção apontada por Ele, se não estamos vivendo da forma que Ele quer e ensinou, então fica difícil resistir sozinho. Você pode até conhecer a palavra, mas para resistir não basta conhecer, é preciso viver. Satanás também conhecia, ele citou as escrituras no momento que ele tentava Jesus no deserto, mas ele não se submetia. Há uma diferença muito grande entre conhecer a palavra e se submeter ao Deus da palavra e a palavra dele. Quer viver e manifestar o sobrenatural de Deus na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor? Submeta-se a Ele, resista às tentações, tenha certeza de quem você é nele e viva plenamente tudo o que Ele tem para você, hoje, agora, já. Para encerrar, eu vivo sobrenatural naturalmente, como Jesus viveu, manifestando o poder de Deus que está em mim, através do Espírito Santo, e o caráter de Cristo, que também deveria estar. Se eu conheço e sigo as vontades do Pai, e não as minhas, se eu sei que sou filho amado do Pai, me submeto a Ele, procuro resistir às tentações do dia a dia, seguindo seus ensinamentos e as disciplinas espirituais que Ele me ensina, então eu manifesto o poder e o caráter dele de forma natural. Dia após dia, se torna normal na minha vida. Curas, orar pelos enfermos, eles serem curados, milagres, manifestação do poder de Deus, são algo impactante, tremendo. E você, como filho e filha de Deus, tem o poder em você, dado pelo Espírito Santo que habita em você, para manifestar o poder de Deus. Dar uma palavra de conhecimento, uma palavra profética. E realmente, quando manifestamos o poder de Deus, curando alguém, ou de alguma dessas formas que nós falamos aqui, isso abre portas para o Evangelho, sim, e o Pai deseja isso também, pois no texto de Evangelho de Marcos, que acabamos de ler, capítulo 16, deu branco, já lemos tantos textos aqui hoje. Nesse texto do Evangelho de Marcos que acabamos de ler, no capítulo 16, Jesus nos manda fazer isso. Ele nos manda manifestar o poder de Deus, curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar demônios, e por aí vai. E eu fico imaginando Deus, eu fico imaginando a reação de Deus, como Pai, quando a gente cura alguém, em nome dEle, ou quando manifestamos seu poder de alguma forma. Eu fico imaginando, tá? Não está na Bíblia isso não. Eu fico imaginando Ele lá. Yes, vai, é isso aí, foi para isso que eu te criei, foi isso que eu ensinei, é isso. Pensa num pai que ensina um filho a jogar futebol. Eu ensinei outras coisas para o João, Edilene ensinou ele a jogar futebol. Mas pensa num pai que ensina o seu filho a jogar futebol, e o moleque vai lá e mete um golaço. E o pai vibra junto, pula junto, grita junto, fica feliz. Agora eu fico imaginando o semblante de Deus, como Pai, quando vê que nós estamos vivendo o tempo todo, e agindo em todas as esferas da sociedade, no trabalho, na faculdade, no colégio, não só dentro da igreja, na vizinhança, na família, da forma que Jesus agiu e ensinou. Imagina um pai que é bondoso, amoroso, ajuda as pessoas o tempo todo, seus filhos andam com ele. Seu filho e sua filha estão o tempo todo com ele, ao lado dele. Aí de repente ele compra um lanche para os seus filhos um dia, seus filhos pequenos, crianças, e de repente ele vê seus filhos dando lanche para um morador de rua, ou orando por aquele morador de rua. Imagina o coração desse pai, a alegria transbordante que brota no coração desse pai nesse momento. Ele consegue enxergar naquele gesto amor, alegria, paz, amabilidade, benignidade, bondade, fé, frutos do Espírito.
manifestação do caráter de Deus, do caráter de Cristo. Você pode ser um excelente treinador, pode formar ótimos jogadores de futebol, mas você só pode formar filhos à sua imagem e semelhança se eles estiverem próximos de você, caminhando contigo, te seguindo e seguindo teus exemplos. E seus filhos também só vão conseguir reproduzir aquilo que você ensina para eles se eles desejarem caminhar perto de você, se eles te amarem e caminharem juntinho de você todos os dias, seguindo os teus exemplos, vendo e seguindo. Deus pode manifestar seu poder através de qualquer pessoa que Ele queira, mas o seu caráter só pode ser manifestado através dos seus filhos e filhas. E se você já tomou a decisão que está lá em João, capítulo 1, versículo 12, então você já se tornou filho de Deus. Lá diz que a todos os quantos o receberam e o aceitaram como Senhor e Salvador, o reconheceram como Senhor e Salvador, a Jesus, a estes foi dado o direito de serem chamados, de se tornarem filhos de Deus. Talvez esteja faltando só você caminhar mais perto do teu pai, se você já tomou essa decisão, ter mais intimidade com ele, ouvir a voz dele, seguir e obedecer. E se você ainda não tomou essa decisão de receber, aceitar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ainda dá tempo, só depende de você. Ele já fez a parte dele. E se você quer saber mais sobre o caráter de Cristo, sobre como manifestar esse caráter, dá uma lidinha em Mateus, capítulo 5. Lá Jesus fala sobre o caráter cristão, falando sobre as bem-aventuranças, ou conhecido como o Sermão do Monte. Se você tem dúvidas sobre como manifestar o caráter de Cristo, basta ler lá e em toda a Bíblia, de cabo a rabo, de capa a capa. A Bíblia vai ensinar tudo que você precisa para viver o sobrenatural, naturalmente, e para manifestar o caráter de Cristo. Viver sobrenatural naturalmente é manifestar o poder de Deus, sim, mas é também manifestar o caráter de Cristo. Não adianta nada eu manifestar o poder de Deus se eu não manifestar verdadeiramente a minha identidade como filho de Deus, obedecendo e vivendo da forma que o Pai deseja que eu obedeça e viva. Eu não sei o quanto o Espírito Santo falou contigo nessa noite sobre ajustes que talvez você precise fazer na tua vida para viver o sobrenatural de forma natural, para viver o sobrenatural naturalmente como filho de Deus, para manifestar o poder dele, para manifestar o caráter de Cristo. Mas eu queria orar contigo, eu queria orar com você nessa noite. E enquanto eu estou orando, eu queria que você também, que talvez estivesse um pouco afastado do Pai, entendesse que você foi criado por um propósito, você foi chamado por uma missão. Você não é um acidente, você foi colocado exatamente onde você está, porque Deus quer que você esteja lá e porque Ele tem uma missão para você lá. Talvez agora você esteja um pouco afastado dessa missão, desse local, por causa do momento de confinamento ou isolamento social. Já outras pessoas que estão agora aqui com a gente, talvez estejam agora tendo a oportunidade de cumprir essa missão exatamente no lugar onde a gente colocou nesse momento de isolamento. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que é isso que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Agora eu queria orar com você. E se você estava afastado dos caminhos do Pai, hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de voltar a chamar Ele de papai, de correr para os braços dEle, para que você possa viver o sobrenatural naturalmente, novamente, manifestando o poder dEle, manifestando o caráter dEle, vivendo como filho, com certeza plena da tua identidade nele. Eu quero orar contigo. Feche teus olhos ou fique de olhos abertos, da maneira que você quiser e desejar, mas se conecte com o Pai agora em oração. Você estava conectado na palavra, agora eu quero que você ore comigo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração primeiro, que falou primeiro comigo e agora fala com a tua igreja e com aqueles que estão participando conosco aqui. Aqueles que foram convidados a assistir esse culto e estão cultuando conosco nesse momento. Pai, que o Senhor possa continuar nos conduzindo, Senhor. Que nós possamos continuar recebendo de Ti as direções necessárias
para entendermos a nossa identidade, o nosso propósito, para vivermos e manifestarmos o sobrenatural de forma natural nas nossas vidas, para manifestarmos o Teu poder, sim, mas manifestarmos também o Teu caráter através daquilo que o Senhor nos ensina e que Jesus nos ensinou enquanto esteve conosco, e que o Teu Espírito Santo ministre nos ensina a cada dia, porque Ele foi deixado por Jesus para nos orientar quando Ele subiu aos céus e se sentou à direita de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos, Senhor, por cada um que está agora, cada um que acabou de receber essa palavra e que está agora orando conosco. Aqueles que o Seu Espírito Santo direcionou para que eu falasse sobre a missão, o propósito, o local onde eles estão, o local onde o Senhor os colocou e agora eles estão afastados de lá, mas vão retornar, e que eles têm uma missão e propósito a cumprir naquele local. Aqueles que o Senhor ministrou meu coração para falar também, que estão em casa agora e talvez tenham uma missão e propósito para cumprir dentro da Tua família, no local onde eles estão agora de confinamento, que o Senhor possa revelar para eles nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa trazer claridade, Senhor, trazer luz, esclarecer em suas mentes e em seus corações os seus propósitos e a missão que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, Senhor, que filhos e filhas Teus que estavam afastados de Ti nesse momento possam sentir o Teu Espírito Santo ardendo no Teu coração e possam sentir o desejo de retornar para os Teus braços nessa noite, Pai. Hoje é a noite de reconciliação, hoje é a noite dos Seus filhinhos e filhinhas voltarem a caminhar contigo para manifestar o Teu poder, manifestar o Teu caráter e viver o sobrenatural naturalmente. Em nome de Jesus, Senhor, aquelas pessoas que têm caminhado perdidas, que têm sentido que não têm um propósito de vida, que o Senhor possa revelar para elas nessa noite, Seu Espírito Santo possa ter trazido luz sobre a identidade delas, que elas possam tomar uma decisão de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, assumir a sua identidade, e ao assumir a sua identidade, descobrir o propósito que o Senhor tem para a vida delas. Em nome de Jesus, eu oro por todos esses que estão agora conosco aqui e que estão agora tomando uma decisão de recebê-lo como Senhor e Salvador, ou de se reconciliar contigo nessa noite. Eu oro também pelos meus irmãos e irmãs que por algum momento estavam se sentindo perdidos e com ausência de propósito, e nessa noite o Senhor revelou para eles, Senhor, e nessa noite o Senhor trouxe claridade para eles sobre a identidade deles, e de que para cumprir propósito nós precisamos cumprir princípios e sabermos quem somos em Ti. Que eles possam a partir de hoje receber um renovo sobre os seus propósitos, sobre a sua vida pessoal, profissional, ministerial, familiar, e que o Senhor possa derramar sobre eles, Senhor, uma nova unção, um novo ânimo, para que esse propósito possa se cumprir e os princípios também sejam cumpridos. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos continuar caminhando contigo para vivermos cada dia mais de forma natural o Seu sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Acabou? Mais um culto. E você que está aí caminhando com a gente, que foi abençoado por essa palavra, curte aí, compartilha, clica aí na setinha do YouTube ou no compartilhar, publicação no Facebook, compartilha quantas pessoas você puder. Quanto mais pessoas você compartilhar, convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube ou para seguir nossa página no Facebook, você vai estar abençoando. Se você for abençoado com essa palavra, então compartilhe agora aí com 10 pessoas pelo menos, vai? Você tem no teu WhatsApp 10 pessoas que você pode enviar, e convida elas para se inscrever no nosso canal aí, ativa as notificações e acompanha. Sempre que estiver estreando uma palavra aqui, um culto, uma palavra, as mensagens vão começar a entrar daqui a pouco, além dos cultos, você vai ser avisado, você vai poder ser abençoado e abençoar outras pessoas também, amém? Então, é isso. Com certeza, se não apareceu, vai estar aparecendo aí o número do acolhimento. Se você que fez essa oração comigo se reconciliou com Jesus nessa noite, ou decidiu caminhar com Ele, você pode mandar uma mensagem para esse número, dizendo: eu quero caminhar com Jesus, eu decidi retornar para o papai nessa noite, no culto de hoje, e alguém do acolhimento vai entrar em contato com você. Deve estar aparecendo aí agora, se já não apareceu, o número do acolhimento, Dunamis, nosso Ministério de Acolhimento e Consolidação, e eles vão entrar em contato com você, tá bom? Não deixe de mandar mensagem pra gente. A gente quer te conhecer, a gente quer te ajudar na tua caminhada, amém? E se você já frequentava uma igreja e você se reconciliou agora, procura esse pastor, procura essa igreja e caminhe com eles também. Mas se precisar de alguma ajuda nossa, a gente está aqui para te ajudar. Então escreve pra gente e a gente vai te atender, vai te receber e vai te ajudar e te apoiar, tá bom? Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, que você tenha uma semana repleta do transbordar de Deus na tua vida, para que você possa transbordar na vida de outros.
E fica ligado aí com a gente. E até o próximo culto. Valeu? Tchau!